Olá, eu sou o Thiago Santos. Tô aqui pra falar sobre mais um jogo que eu zerei, né? Então esse aqui é meio que um vlog sobre jogos que eu venho zerando. Então se eu for na minha playlist de jogos que eu zerei até agora, eu vou ter mais ou menos 8 jogos, 9 jogos, alguma coisa assim. E esse em específico é um Zelda, né? Então uma coisa que eu não fiz nos outros foi abrir e mostrar o meu progresso, mas no emulador e tal, mas enfim. Também não vou fazer isso aqui porque esse emulador em específico é um emulador de NES. Eu até esqueci o nome do emulador. É um emulador de Nintendinho aqui que eu instalei pra poder jogar. E, assim, foi o primeiro jogo que eu zerei de NES na minha vida, né? NES é um console muito antigo. NES é. Eu acho que o significado dele é Nintendo Entertainment System, né? E também tem a versão japonesa do NES, que é o Famicom, que é o Family Computer, né? E aí depois você teve o videogame da outra geração, que era o SNES, né? Que é o Super Nintendo Entertainment System, ou Super Famicom, pro Japão. Pois bem, então eu nunca tinha zerado um jogo de NES na minha vida. Eu sempre achei os jogos de NES muito difíceis. E sim, eles são difíceis. Isso é consenso com a galera. Inclusive, esse Zelda, ele é feito para ser difícil. Esses jogos, na época, eles vinham com manual, pelo que eu andei vendo. E aí o manual, ele te dava dicas do que fazer. Então, cara, os jogos, eles pararam há muito tempo de ter manual. Hoje em dia, a maioria dos jogos, eles são vendidos em mídia física. Mídia digital. Se você for ver a quantidade de jogos vendidos no mundo hoje, eu não tenho um dado para estimar, mas eu tenho certeza que a grande maioria é mídia digital, tá? Porque tudo é mídia digital, cara. Dinheiro em nota não tem mais. É, assim, eu acho que mais pessoas têm é, jogos em mídia física do que pessoas usam dinheiro de espécie, porque o dinheiro você não coleciona, né? Tem gente que coleciona dinheiro, mas é muito mais fácil colecionar um jogo do que colecionar uma nota. É tipo isso que eu quero dizer. Agora, claro, né? Em questão de praticidade, cara, é até mais prático você comprar mídia digital, óbvio, né? Mas enfim. Então esse foi meu primeiro jogo de NES. Cara, ele foi rápido, foi muito rápido. Eu acho que a maioria dos jogos de NES são rápidos. Eu não devo ter. Eu levei um dia todo pra zerar ele, mas não é que eu tenha levado um dia todo pra, tipo. É, acordei, joguei, dormi e é isso. Na verdade, não. Quem joga esse jogo realmente tentando descobrir o que ele tem pra fazer, aí realmente pode levar não um dia todo, mas dias, né? Não foi meu caso, eu fiz com um guia. Então, eu agradeço ao canal The Legend of Rogers mais uma vez, porque ele gravou várias séries, vários detonados de vários Zeldinhas, e esse Zeldinha tava na lista. Então, muito obrigado, Rogers. E é isso, cara. Eu usei o guia dele, então absolutamente tudo que ele fazia, eu fazia. Então ele falava, ó, agora eu vou para a direita, vou matar esses três, sei lá o quê, e agora eu vou pra cá. Eu fazia exatamente o que ele fazia no detonado dele. E aí eu consegui. Então eu fui jogando com dois monitores. Eu jogava nesse aqui. Na verdade, eu não jogava, né? Eu espelhava o que o cara tava fazendo. Então o cara dava 3 passos pra frente, dava 3 passos pra frente. Talvez você argumente que, isso não é jogar um jogo. E, cara, em parte eu vou concordar com você, tá? Só que, como eu disse, eu não fiz nada além do que o jogo já pedia pra eu fazer desde o início, que é usar um manual. A diferença é que realmente eu vi alguém jogando ali e tal, em tempo real, em tempo real, né? Enquanto eu jogava pra poder fazer o que eu tava fazendo ali. Sobre diversão, é um jogo divertido e tal? Cara, mais ou menos. Foi uma experiência interessante jogar um jogo de NES, porque as limitações gráficas são muito interessantes vendo hoje. É um jogo claramente mais simples ali e tal, ele é muito mais simplório comparado aos jogos de hoje, né? Então, enfim. E o nível de dificuldade dele é absurdamente alto. Cara, é muito absurdo. Ele tem umas mecânicas muito, muito interessantes também. Tipo, quando você tá com a vida cheia, o Link joga uma magia com a espada. Quando ele tem menos vida, não. O jogo não explica quase nada. Então, eu acabei de falar que o jogo tinha um manual pra meio que te dar dicas. Mas o jogo em si lá não te ensina nada. Nada, nada, nada. É, tinha muita dungeon também escondida. Tipo, o jogo, se eu não me engano, eram 9 ou 10 dungeons. Aí você ia completando as dungeons pra poder zerar o jogo. Cara, tinha dungeon que era, assim, tava escondida e eu nunca ia achar se não fosse pelo guia. E, cara, tinha paredes também que, assim, você ia lá.
Diferente de outros Zeldas, eu já zerei, eu acho que esse, como eu disse, eu acho que esse é o 7º Zelda que eu já zerei. E em vários outros Zeldas, quando você ia explodir uma parede, uma pedra, o jogo deixava claro que aquela parede dava pra explodir. Às vezes você não via direito, mas tava ali uma rachadura, uma pedrinha meio esquisita, aí você colocava uma bomba e explodia. Nesse Zelda, não. A parede de se explodir é exatamente igual à parede normal. Ou seja, você tinha que tentar a sorte, digamos assim, né? Então é mais um Zelda que brinca com a tua cara. Brinca muito com a tua cara. Foi legal pela experiência de jogar mais um Zelda e jogar um jogo de NES. Mas se fosse pra. Como é que eu posso dizer? Jogar sozinho eu não jogaria. O jogo eu jamais conseguiria terminar um jogo desse, sinceramente. E assim como praticamente todo Zelda que eu zerei até hoje, eu vi guia 100% aqui. Então é isso. Mais um jogo pra lista. Esse em especial eu espero não voltar a jogar nunca mais. Não que ele seja ruim, mas aquela coisa, ele é muito dificultoso, assim como qualquer jogo de NES da época, é muito dificultoso. E agora fica faltando alguns pra lista. Vamos ver se eu lembro de todos. Vamos lá. Os que eu já zerei vários até agora e agora tá faltando zerar, deixa eu ver. Between Worlds, do 3DS. Majora's Mask, que eu quero jogar a versão de 3DS. Tá faltando jogar o Tears of the Kingdom, finalizar o Tears of the Kingdom. Tá faltando também, deixa eu ver se eu lembro. Tá faltando zerar o Twilight Princess. Tá faltando zerar o que mais? Zelda 2. The Adventures of Link, se eu não me engano, que também é do NES. Então, só aqui já são 5, né? Tá faltando zerar também os de DS, né? Na verdade, esses do que eu falei são de 3DS. Aí tá faltando zerar o Spirit Tracks, Phantom Hourglass do DS. Tá faltando também zerar. Deixa eu ver o que mais. Tem o Force Words, né? Que é um meio que multiplayer, que esse aqui eu meio que não tenho certeza se faz sentido jogar ou não, mas tá na lista. E tem mais algum Zelda, cara? Tem os jogos daquele personagem lá, né? O Tingle. E tem os do Sega, do Philips CD, né? Que eu não vou jogar esses com certeza. Eu acho que a da lista é isso. São 8 jogos, então, que estão faltando. Eu acho que no mais foram todos. É isso. Então, já tô quase na metade do caminho, cara. Falta um pouco aqui. Eu já instalei, tipo assim, ó. Eu já estou jogando Tears of the Kingdom, então tô caminhando pra zerar isso também. Que mais? Tears of the Kingdom e depois. E assim, o Twilight Princess também eu meio que cheguei pelo menos em 20% do jogo aqui no meu save. E é isso. Estou jogando. Então, cara, tem gente que leva zerar todos os Zeldas como um objetivo de vida, né? Tipo, eu vou zerar todos os jogos da franquia Zelda. É tipo jogar todos os jogos da franquia Mario. Isso é difícil de fazer porque são muitos jogos e eles são muito difíceis, né? Ainda mais se você joga sem ajuda, que não é o meu caso. Mas é isso aí, cara. Mais um pra lista. E complementando uma informação aqui. Eu não falei sobre as mecânicas do jogo, né? Eu só falei que ele é difícil e tal, mas, cara, cada dungeon tem um boss. Aí você pega um pedaço da Triforce, obviamente. A história é muito simples, é tipo, uma força do mal, o Ganon, sei lá, meio que destruiu a Triforce, espalhou em 8 fragmentos, se eu não me engano, eram 8. E aí você tem que achar esses fragmentos, juntar a Triforce, matar o bicho do mal e pegar a princesa ali, resgatar a princesa, né? Agora, é que faz uns dias que eu zerei, então tô tentando lembrar. Mas nesse jogo, se eu não me engano, o boss final também é o Ganon. É o Ganondorf, enfim. E muitas das coisas que apareceram nesse Zelda se mantiveram até hoje. Aí olha só que legal. Mesmo nesse primeiro Zelda, você tem o Lynel, você tem o Ganon, você tem a Zelda, você tem o Link, obviamente, né? Você tem também, cara, muito bicho que tá em outros Zeldas, tá lá, mas eu não vou saber o nome de todos os bichos, mas tem o. Cara, muito. Todo bicho que aparece lá aparece em outros Zeldas também. Não todos, mas assim. Os bichos que aparecem lá, eu vi, por exemplo, no. No. Caraca, como é o nome do. Eu vi no Wind Waker, eu vi no Minish Cap, eu vi no Breath of the Wild. Então, cara, os bichos que estavam no primeiro Zelda se mantêm na franquia até hoje. A Nintendo ela fez isso, ela meio que deixou o mesmo universo do jogo, só que foi colocando mais jogos. É muito interessante, de verdade. É isso. Mais um jogo. Tchau, tchau.